Abençoe os amados irmãos, saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O título do nosso estudo de hoje é Provérbios 8, o Messias como personificação da sabedoria divina. Então, eu já tratei sobre Provérbios 8, naquele estudo sobre a pré-existência. Eu devo ter sido um dos primeiros ministros a expor Provérbios 8 daquela forma, né? Mostrando aí uma evidência bíblica, escriturística para a pré-existência do Filho de Deus. Mas hoje eu quero me aprofundar um pouco mais. É possível, irmão George? Claro, sempre é possível você aprender mais e mais e mais. Sempre Deus, quando você está aberto a Ele, Ele pode te dar mais luz, mais compreensão e mais entendimento acerca de sua palavra. Essa é a nossa fé, desde que você faça aquilo que o Umbanda te instruiu. Lembra da instrução dele? Nunca ponha um ponto final em sua teologia. Coloque uma vírgula, né? Se for para colocar ponto, que seja um ponto e vírgula, né? Mas não dê um ponto final na tua teologia. Não, é assim que eu creio, é desse jeito e acabou. Tudo bem, se estiver certo, ótimo, mas saiba que Deus sempre tem como ampliar isso ainda mais para você. E é o que nós pretendemos fazer aqui hoje, ok? Isso aqui vai ser mais pregos para você fincar na tábua aí, para você bater e fixar, para que nenhum outro vento estranho do trinitista, trinitário, seja o que for, venha aí e queira te tirar isso de você. Então eu quero dizer para os irmãos que o meu estudo é um pouco extenso, embora não tenha muitas páginas aqui, mas eu pretendo ler todas elas. É um estudo que eu considero importante, é um complemento daquele estudo sobre a pré-existência do Filho de Deus, é um tema sobre deidade. Mas irmão George, nós já sabemos tudo. Que bom que você sabe tudo. Eu não sei tudo, por isso estou estudando, para ver se eu consigo aprender um pouco mais. Mas aquilo que eu aprendo, eu quero compartilhar, quero repartir com vocês. Amém? E eu peço aos irmãos que façam o mesmo. Repartam, compartilhe isso com mais irmãos. Amém? Vamos então agora curvar nossa fronte e vamos falar com o Senhor e uma palavra de oração. Precioso Deus e querido Pai eterno, estamos agradecidos por essa oportunidade que Tu está nos dando de mais uma vez estarmos aqui reunidos, muitos filhos Teus em diferentes lugares do país, ouvindo agora essa transmissão e mais outras famílias que estarão ouvindo, talvez o registro de uma gravação. Obrigado, Senhor, porque Tu que estás fazendo todas essas coisas, porque nós estamos buscando a Ti pela Tua palavra e sabemos que enquanto a Tua palavra é ministrada, Tu se faz presente, porque Tu és esta palavra. Nós cremos e essa é a nossa fé. Por isso, Senhor, suplicamos pela Tua graça, pela Tua sabedoria em nossos corações, para que Tu ilumine os olhos dos nossos corações e nosso entendimento, para entendermos mais de Ti e para que, ao compreendermos mais a Tua palavra, possamos sentir um pouco mais ainda desse Teu grande amor que Tu tens para conosco e desse companheirismo que Tu quis ter conosco. E Tu somente tem companheirismo com Teus filhos através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que Tu se faz presente, que Tu nos guarde agora, que Tu nos ajude, abençoe todos os Teus filhos, guarde a mim e ajude-me para ser um intérprete da Tua palavra para os Teus filhos, ou antes, que Teu Santo Espírito fale através dos meus lábios, para que Teus filhos compreendam não a mim, mas a Ti, não a mim, mas a Tua palavra. E crendo que Tu estás conosco e nos ajuda nessas obras, nós Te agradecemos no maravilhoso nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então, o tema que nós vamos tratar hoje leva como título Provérbios 8, o Messias como personificação da sabedoria divina. Amém? E a escritura que eu quero fazer uso aqui como base é, como o próprio título já diz, Provérbios 8, mais precisamente a partir dos versículos 22 até o versículo 31. Por favor, você que tem a sua Bíblia, vamos ler essas escrituras. Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 22 em diante, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo.
Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as milícias com os filhos, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Amém. Essa tradução que eu li para você é da tradução revista e atualizada do Almeida. Eu sei que há outras traduções que apresentam esse texto de uma forma um pouco diferente. Há alguns termos, há algumas palavras aqui, que no hebraico tem mais de uma forma de se traduzir. Então, não se espante se você tiver com a sua Bíblia, com uma outra tradução. Eu não sei como é que está a revista corrigida. Talvez esteja um pouco parecida com essa que eu li para você. Mas em algumas traduções está bem diferente. Tá bem, meus irmãos? Mas não tem problema. O fato é que esse texto aqui, de Provérbios, é um texto que se encontra aqui nas Escrituras, e ela é considerada uma passagem muito importante para a cristologia, porque os estudiosos da Bíblia veem aqui uma descrição do Cristo personificado aqui na forma dessa sabedoria, né? Então, todos os cristãos, desde o princípio da igreja, vinham essa escritura aqui, vinham essa sabedoria aqui de Provérbios, como sendo aqui uma representação de Jesus Cristo. Então, eles sempre usaram Provérbios 8 para tratar sobre o ensino da pessoa de Jesus. Então, para muitos, ao longo da história da igreja, essa escritura tem sido usada para se referir ao Filho de Deus na sua pré-encarnação, que aqui é chamada de sabedoria de Deus, sabedoria divina, que é o prazer de Deus. Aqui diz que Deus tinha prazer nele, né? E por meio dele, aqui diz, dessa sabedoria, deste Filho, Deus então criou todas as coisas. Mas veja, na mesma questão como aconteceu com aquele estudo que tratamos sobre Gênesis 3:15, que falava sobre aquela profecia messiânica, de que assim como a serpente tentaria ferir a semente da mulher, essa semente, por sua vez, esmagaria a cabeça, né? Eu mostrei para vocês que há seminários teológicos aí, onde se debate que aquela escritura não é messiânica, não está falando de Messias. Alguns chegam até a interpretar que aquilo é uma referência a um litígio literal entre o homem e os animais, os répteis, as cobras, as víboras. Então, há um descrédito, né, da parte de muitos teólogos sobre aquela escritura. Com essa aqui também não é diferente. Apesar da esmagadora maioria dos estudiosos, dos crentes, pela própria história, porque você vai para os pais da igreja, todos os pais da igreja interpretavam essa escritura de Provérbios 8 dessa maneira, como uma referência, né, de cunho cristológico. Mas já hoje, nos seminários teológicos, você tem gente aí, e não é pouco não, tem muitos doutores aí, tentando dizer que isso aqui não tem nada a ver com Cristo. Então, parece que isso até de uma certa forma é desconcertante dizer isso, mas nos tabernáculos da mensagem, você sabe que há muitos ministros aí que também não concordam com essa cristologia aqui de Provérbios. Ministros unicistas aí dizem que aqui não há uma menção de Deus gerando um filho antes da criação. Ele diz que isso aqui é coisa para arianos, porque Ario pegava essa escritura para dizer isso. No princípio Deus criou um filho. O filho era uma criação, a primeira criatura de Deus. Então os unicistas, por causa desse mau uso dessa escritura por Ario, eles dizem, olha, isso aí dizer que isso aqui é um filho, isso é dualismo, dizem, né? Isso é arianismo. Para começar, Ario não era dualista, Ario era trinitário. Ele cria nas três pessoas, só que ele achava que a segunda pessoa, que era o filho, era uma criação, né?
Mas então veja, esse texto ele é importante. Para a história da igreja, ele é fundamental. Então o meu objetivo aqui nesse estudo é mostrar que Provérbios 8, versos 22 a 31 é sim uma referência ao Filho de Deus, por meio de quem o universo foi criado. Visto que já foi provado através de vários outros estudos que eu ministrei para você, de que este é o ensino do irmão Brana também acerca da pré-existência do Filho de Deus. Você vai encontrar esse tema da pré-existência do Filho em vários sermões que ele ministrou. E o Provérbios 8 é mais uma escritura aí que dá respaldo bíblico, né, para este ensino do irmão Brana. Então, nesta passagem aqui, Deus, ele se regozija, ele se alegra com a satisfação de ter um filho que é seu, que é feito à sua imagem e à sua semelhança. E a razão de toda essa descrição aqui é justamente para que a igreja de Cristo também tenha essa mesma alegria que Deus tem, né? Deus está aqui nessa palavra, nessa escritura, compartilhando essa alegria que ele tem de ter um filho, e ele compartilha isso com você para que você se alegre junto com ele. Não somente pelo fato de Deus ter um filho, mas de que ele enviou este filho para você, para mim, para nós. Então, essa é a causa de nós hoje estarmos aqui salvos, redimidos, foi porque Deus gerou um filho e enviou este filho como nosso parente redentor. Então veja, essa escritura aqui, ela gozou de uma grande importância, tanto na literatura cristã, como também na judaica. Tá? Esse livro aqui, junto com outros livros, como o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, né, ou simplesmente Cânticos de Salomão, esses livros todos fazem parte do gênero sapiencial do Antigo Testamento. Tá? Então, são 5 livros sapienciais que nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento. Vou repetir: Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares, Salomão e Provérbios. Tá? A Igreja Católica acrescentou mais 2, que é o livro de Sabedoria e o livro Eclesiástico, que também era muito lido pelos judeus, mas por alguma razão ou outra, lá em Jamlio, tem uma outra palavra agora, não me lembro, os judeus não quiseram canonizar esses 2 livros, por algum motivo não consideravam inspirados, talvez. Mas lá no Concílio de Trento, né, Roma estabeleceu e canonizou esses livros, consideraram eles inspirados. Talvez porque os reformadores tiraram esses livros da ideia de que isso pudesse ser canônico. Então, para a Igreja Romana, são 7 livros sapienciais. Muito bem. Então, o cânon judaico, né, ele também é conhecido como Tanakh. Ele é dividido em 3 partes. A primeira é a Torá, que é a lei, o Pentateuco, os 5 livros. Depois a segunda parte, que é o Neviim, que são os profetas maiores e menores. E a terceira e última parte é chamada de Ketuvim, ou escritos, que é onde esses escritos aqui sapienciais ficam, junto com os outros livros, como o de Samuel, Reis, Crônicas, Ruth. Tá? Então, na Bíblia, os livros sapienciais, eles são aqueles que abordam o tema da sabedoria, ou seja, da arte de viver bem. Você sabe que o livro de Provérbios tem vários conselhos ali. A palavra sapiencial, ela vem do latim sapiência, que quer dizer justamente isso, sabedoria. Então, os livros sapienciais, eles são aqueles livros que transmitem para você sabedoria, que transmite a experiência e a cultura do povo de Israel, dá para você ali orientações de bem viver, e, sobretudo, com conteúdo de sentenças morais apresentadas, às vezes, na forma de poesia. Principalmente essa passagem aqui de Provérbios 8, que eu acabei de ler para você. Essa passagem aqui é uma poesia. Tanto é que, se você estiver com uma boa Bíblia, aí, como a revista atualizada, você vai ver que essas palavras aí de Provérbios 8 está redigida em forma de estrofe, que é uma poesia. Então, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você:
há uma linguagem poética ali, tá? Há uma linguagem simbólica, toda poesia tem o seu simbolismo, né? Eu particularmente não sou muito fã não de poesia, eu gosto mais de filosofia, porque filosofia trata com ideias mais precisas, mais claras, não com coisa simbólica, conotativa, como é a poesia, tá? Mas veja que as lições que nós precisamos tratar, que eu vou tratar aqui com você sobre Provérbios 8, são extremamente importantes para que você consiga entender biblicamente, a obter uma compreensão correta do que Provérbios está nos trazendo aqui. A razão dos nossos pastores da mensagem, dos tabernáculos da mensagem, não saberem interpretar Provérbios 8 da forma adequada, congruente, é porque eles têm uma teologia totalmente fora da Bíblia. Então é perfeitamente normal que eles não consigam traduzir ou interpretar corretamente essa escritura, ou este poema aqui de Provérbios 8. Mas quanto a essa escritura aqui, né, a primeira coisa que quero que você entenda, é uma poesia. Isso aqui está tratando uma poesia. E essa poesia está fazendo aqui uma correlação muito clara, muito óbvia, com alguns trechos das escrituras dos primeiros capítulos de Gênesis. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E para você não ter dúvidas disso, o aparecimento da palavra princípio, que está aqui nesse poema de Provérbios, que no hebraico é reshit, ele tem o mesmo sentido, tem a mesma conexão, digamos assim, com aquele princípio aqui de Gênesis. Então, em Provérbios 8:22, o Filho de Deus ali, ele é personificado como aquele que estava com Deus antes do princípio criacional, antes da criação. O Filho está com Deus antes das obras antigas, como aparece ali em Provérbios 8:22, parte B. Também diz que ele está antes da criação dos abismos, que é essa tradução que eu tenho. Talvez uma outra Bíblia você tenha aí, esteja usando, está aí profundezas no lugar de abismo. Então, antes da criação, antes das obras antigas, antes dos abismos, né? Provérbios 8:24, antes da criação dos céus, antes dos céus serem formados, que é o que aparece nos versículos 27 e 28, essa sabedoria já está ali. Então, está tratando de um ser que está com Deus antes da criação. Então, essa palavra princípio que você vê ali é a mesma palavra que aparece lá no hebraico do texto de Gênesis. Mas para você não pensar que é uma mera coincidência, não somente essa palavra aqui, princípio, reshit, mas há várias outras palavras, há várias palavras usadas aqui no texto do poema de Provérbios 8 em hebraico, que são as mesmas palavras utilizadas em Gênesis 1. Para você ter certeza que isso aqui não é acidental. Há uma correlação. Tá? Eu não vou aqui citar cada versículo, cada palavra e cada pronúncia, mas só rapidinho aqui para você entender. Além de reshit, você vai encontrar as palavras shamaim, aretz, alpeneiteon, teon, maim, ion, assá, Ian, Adã, Terem, Afar, Quedem, enfim, várias palavras do hebraico que você encontra ali em Gênesis 1:1, você encontra neste poema aqui de Provérbios 8, porque essa escritura aqui está fazendo uma conexão, uma correlação com a escritura de Gênesis 1. Está bem? Então, Provérbios 8, versos 22 a 31, deve ser entendido como uma interpretação poética e teológica, digamos assim, de Gênesis 1:1. Provérbios 8 é uma interpretação de Gênesis 1. E essa interpretação das escrituras de Gênesis feita por Provérbios ajudou no desenvolvimento de outras interpretações apresentadas ao longo de várias outras literaturas que foram escritas no Antigo Testamento, principalmente nos Targums, por exemplo, que eram traduções das escrituras hebraicas para o aramaico. Tá? Quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, lá eles aprenderam um novo idioma, que foi o aramaico. Quando eles voltaram do cativeiro, a maioria já desaprendeu completamente o hebraico,
Só os doutos, só os escribas, os rabinos, só esses continuavam ainda com o hebraico, mas a maioria voltou falando somente em aramaico. Nas sinagogas, os rabinos faziam leitura dos rolos da lei em hebraico. Então, muitos ali que estavam na sinagoga sequer entendiam o que estava sendo dito. Por isso que era permitido também que houvesse intérpretes para interpretar para o aramaico, para que os judeus entendessem a sua própria Bíblia, digamos assim, as escrituras, porque eles não falavam mais hebraico. E com o passar do tempo, para auxiliar, inclusive, né, essa parte de interpretação, foi feito também um trabalho de tradução. Vários livros, praticamente toda a lei foi traduzida também para o aramaico em textos que foram chamados de targums. Só que existem vários tipos de targums, certo? E os targums, eles não apenas colocavam a sua tradução do texto hebraico, como também colocava ali a interpretação rabínica, porque segundo aí a tradição dos rabinos, desde o tempo de Moisés, eu não sei se isso é verdade ou não, é eles que falam, havia além da Torá escrita, havia a Torá oral. Havia um ensinamento que eles haviam entendido ou recebido apenas oralmente, que não foi escrito, para dar uma compreensão melhor do que foi escrito na Torá, no Pentateuco, enfim, todos os livros ali. Então, nestes targums, espero que você esteja entendendo, não apenas se fazia uma tradução, mas também uma interpretação, e eu creio que essa interpretação contava com o auxílio, com a ajuda dessa tradição oral que eles tinham da Torá, bem como também da própria compreensão que eles tinham das Escrituras. Pois bem, como eu disse para você, esse Provérbios 8 aqui influenciou também esse material, esse Targum, essa Bíblia aqui traduzida para o aramaico. E é crido que a tradução da escritura de Gênesis, como apresentado no Targum fragmentário, né, esse é o nome que é dado para um dos Targums, Targum fragmentário, TF, fosse o resultado do entendimento influenciado pela interpretação poética de Provérbios 8, acerca ali do relato da criação. Então, eu vou ler para você como que está no Targum fragmentário, a tradução aqui de Gênesis 1:1. No princípio, Reshit, no princípio, com sabedoria, Deus criou os céus e a terra. É assim que você encontra lá. Então você percebe que nesse Targum aqui, tem aqui uma influência da escritura de Provérbios? Porque isso aqui é uma prova para você de que eles entendiam que Provérbios estava tratando de Gênesis. Então, como eles entenderam que Provérbios estava falando de um ser que estava com Deus, que por meio de quem as coisas foram criadas, então, já na interpretação das escrituras por aramaico, os tradutores já colocaram dessa forma aqui, Gênesis 1:1. No princípio, com sabedoria, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, Deus fez uso de algo, ou alguém, para ser mais preciso, para criar ou fazer a sua criação. Está bem, meus irmãos? E essa tradução no Targum, ela ficou visivelmente influenciada por outras escrituras também, ditas sapienciais do Antigo Testamento, além de Provérbios. Eu disse para você que são vários livros sapienciais. Um outro livro sapiencial, que é o Salmo 33, verso 6, lá está assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então veja que a sabedoria de Provérbios 8 nada mais era do que a personificação da palavra de Deus, que nós sabemos que é o Logos que saiu de Deus, saiu do seio do Pai, né? Que é Cristo. Então os intérpretes da lei estavam entendendo que lá em Gênesis estava tratando ali da sabedoria, da palavra de Deus. Por meio dela, Deus estava criando todas as coisas. Um outro livro sapiencial é o mesmo livro de Provérbios, lá em Provérbios 3, verso 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Livro de Jó, espero que você já tenha entendido, é um outro livro sapiencial. Jó 28, versos 12 e o verso 28. Mas onde se acha a sabedoria?
E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela. Ou seja, essa sabedoria aqui é um mistério. Eles não conseguem entender isto. Já te expliquei para vocês que muitos não conseguiam sequer entender que essa sabedoria era o Filho de Deus. Muitos não entendiam que Deus tinha um filho. Muitos rabinos, intérpretes da lei, não entendiam que o Messias era um filho. Alguns achavam que era apenas filho de Davi ou até um anjo. Mas é um mistério, porque a própria Escritura diz isso. O homem não consegue entender o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O verso 28, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Agora, esse Targum fragmentário já te dá um bom esclarecimento, mas existe um outro Targum, ou seja, uma outra tradução do aramaico das Escrituras, que é o chamado de Targum Neofite, que também é conhecido como Códice Neofite I. Esse Targum Neofite ele foi escrito pelo menos 2 séculos antes de Cristo. E nesse Targum se desenvolve um sentido ainda mais claro do que o do Targum fragmentário, que eu quero ler aqui para você. Veja só como é que eles traduziram Gênesis 1:1. No princípio, com sabedoria, o Filho do Senhor criou os céus e a terra. Não ficou mais claro aqui? Com certeza. Mas volto a dizer para você que isso aqui, mais uma vez, é consequência da influência, da interpretação que a escritura, que o poema de Provérbios 8 dá para essa escritura de Gênesis 1. Eles entendiam que Deus fez uso de alguém, que é chamado de sabedoria, para criar todas as coisas. Então, eles já entendiam que este alguém, essa sabedoria, era alguém que Deus havia gerado, antes da criação. E eles estão dizendo, é o Filho de Deus. Tanto é que lá está assim, no princípio, com sabedoria, o Filho do Senhor criou os céus e a terra. Então, foi dessa maneira que os pais da igreja conseguiram interpretar as escrituras de Provérbios 8 e Gênesis 1, com auxílio não só do próprio Provérbios, mas também dessas literaturas que os rabinos escreviam lá, até poucos anos antes de Cristo. Então, eles entendiam essas escrituras como sendo ali uma criação que Deus havia feito por intermédio do seu Filho que estava com ele antes dessa criação. E nós já vimos em outras ocasiões que essa era também a interpretação e o ensino do Rembrandt. O Rembrandt também ensinava dessa maneira. Jesus, sob a autoridade da palavra, ó Deus que criou os céus e a terra, criou todas as coisas por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque tinha que ser pastores, muito santo e gracioso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, aquele que era desde o princípio, antes que houvesse uma estrela, ou um átomo, ou uma molécula, tu fizeste todas as coisas por Jesus Cristo, teu Filho. E vários outros sermões de Umbanda que eu listei aqui para você, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas você que tem nos acompanhado, você sabe, a Umbanda falava e ensinava dessa forma. Agora, você está vendo que há um respaldo bíblico para isso. E não somente do Novo Testamento, mas dos intérpretes do Antigo Testamento. Então, há muitos fatores textuais que respaldam esta tradução aqui feita pelo Targum Neofite, vindo apenas a confirmar que realmente o Provérbios 8 deixou uma marca indelével na interpretação judaica sobre o relato da criação. Pois bem, esse Provérbios 8, ele também se revelou como também uma passagem importante para a cristologia dos antigos pais da igreja. Como eu disse para você, os pais da igreja usavam Provérbios 8 para se referir a Deus que, por meio do seu Filho, que estava com ele antes da fundação do mundo, foi usado para criar todas as coisas. Então, entre os que entenderam Provérbios 8, 22 e 31 desta maneira, como uma referência ao Filho de Deus pré-existente, você tem aí homens como Justino, Irineu, Atenágoras, Tertuliano, Orígenes, Eusébio de Cesareia, que eu quero ler aqui alguma coisa rápida aqui para você, Atanásio, Hilário de Poitiers, Agostinho. Mas veja que Provérbios 8, ele também foi usado por heréticos. Ele também foi usado pelo aquele grupo dos arianos, por Ario e seus discípulos, e para dizer ali que, enfim, para dar uma interpretação errada para Provérbios 8. E a razão disso, e eu quero explicar isso para você, é que na tradução da Bíblia do hebraico, não para o aramaico, não nos targuns,
mas na versão grega da Bíblia hebraica, que é chamada de Septuaginta ou Septuaginta, foi feita uma tradução um tanto que equivocada, digamos assim, da palavra que está ali, da palavra hebraica caná. A palavra caná pode ser traduzida por possuir, que é como que nós lemos aqui na tradução da Revista Atualizada, o Senhor me possuiu, né? Mas ali está caná, pode ser traduzido assim, mas também pode ser traduzido por gerar. A palavra caná também quer dizer gerar, por isso que em outras traduções, desculpe, você vai encontrar o Senhor me gerou. Mas a palavra caná, no hebraico, essa mesma palavra também pode, dentro de uma determinada circunstância, ser traduzida por criar. E essa foi a escolha que aqueles 70 judeus, porque diz que foram 70 judeus que traduziram a Bíblia, né, do hebraico para o grego, foi essa escolha dessa palavra que eles escolheram para o grego. No grego, eles colocaram lá, no lugar de caná, ktizo. Ktizo quer dizer criar. Então, no texto que eles tinham lá do Provérbios 8, dizia: o Senhor me criou no princípio. E aí que aconteceu? Ário e o seu grupo tiraram proveito dessa tradução equivocada, essa tradução errada da Bíblia grega, para dizer então o quê? Que Jesus foi a primeira criação de Deus, que o Filho de Deus era um filho criado. É claro que essa é uma interpretação totalmente extrema, mas a outra tradução extrema que também é usada para essa escritura são os próprios trinitários, que para combater os arianos, naquela polêmica, né? Tem uma palavra que eles usam, que eu sempre esqueço aqui, que é usada para se referir a esse problema que existiu principalmente na época de Nicéia, porque o Concílio de Nicéia foi estabelecido para justamente combater esta interpretação equivocada de Ário, baseada nessa tradução que também está equivocada aqui de Provérbios na Septuaginta. Então, os trinitários, para combater os arianos, eles tratavam de falar do Filho como o Filho eterno de Deus, o Logos eterno, a filiação eterna do Logos de Deus. Isso é uma outra interpretação também errada e equivocada. Ou seja, eles tentaram combater uma heresia com uma outra heresia, com outro falso ensino. E um dos mais expoentes ali, naquela época, era justamente Atanásio, que também era da mesma terra de Ário, da Alexandria. E você vai ver que essa interpretação trinitária de que ali Provérbios está tratando da geração do Filho Eterno, não é apenas uma interpretação dos teólogos, mas essa forçação de barra que também os editores das Bíblias vão tentar fazer para você nas suas traduções. Eu estava verificando aqui nas traduções de Bíblia. Se você tiver uma Bíblia atualizada ou corrigida, você vai ver esse mesmo problema. Nesse poema aqui de Provérbios 8, quando você chega no versículo 22, você vai ver que tem um pequeno subtítulo ali. Na atualizada, na revista atualizada, está assim: a eternidade da sabedoria. O que é isso aqui? É uma interpretação das lentes trinitárias, tratando de mostrar para você a sabedoria, que é o Filho, como um Filho eterno. Isso é um erro. E na tradução que eu verifiquei hoje de manhã, na revista corrigida, pelo menos a que eu tenho aqui, talvez algumas não tenham, mas em algumas traduções da revista corrigida tem um outro subtítulo, lá atrás assim: a sabedoria existe desde a eternidade. Então isso é uma interpretação dos trinitários ali no texto, para fazer você entender que essa sabedoria que é o Filho eterno, é filiação eterna. Como eu disse, é um outro extremo. Então, tanto os teólogos como as editoras das Bíblias, elas recorrem à teologia trinitária para combater a heresia ariana. Como eu disse, eles usam uma heresia para combater uma outra heresia. E inspirado, como eu te falei, de Atanásio, que foi o principal algoz lá, o que mais combateu Irineu nesse conflito que houve lá entre a igreja de Roma, né? Porque Atanásio, ele dizia ali que era inconcebível, segundo ele, pensar em uma época
em que Deus estivesse sem o seu logos ou a sabedoria. Então, para os trinitários, uma existência anterior à criação do mundo seria, na verdade, eterna, porque existe antes do mundo existir, então é antes do tempo. Então, segundo eles, o Filho teria que ser tão eterno quanto Deus, também sem princípio algum, o qual é um erro. Porque essa palavra que está usada ali no hebraico para se referir ao Filho, não está apenas remontando ao princípio antes da criação, mas mostrando que o próprio Filho, essa sabedoria, também teve um princípio, porque ela foi gerada. Tanto é que a Escritura diz, no princípio eu fui gerada, não criada, como dizia Ário, mas foi gerado. Mas então, para combater Ário, qual foi a solução dos trinitários? Foi gerado sim, na eternidade, porque era antes do tempo. Então, se é uma geração na eternidade, então o Filho é eterno. É uma geração eterna. É a sabedoria eterna. Está errado. Mesmo sendo antes do tempo criacional, né, antes do período atemporal, veja, não temos nem condições realmente de expor palavras corretas para tratar dessa dimensão em que Deus estava e que ele gerou seu Filho, mas é exatamente disso que a Escritura trata. O problema é que o homem tem dificuldade, o homem não tem uma linguagem terrena para tratar de algo que não é terreno. Então, a solução carnal e terrena dos trinitários não é a mais correta. Assim como a solução terrena e carnal dos arianos não é a mais correta. E tampouco a solução carnal dos unicistas, de que este Filho é apenas uma outra manifestação, uma máscara de Deus, também não é a interpretação correta. Porque você está anulando que Deus tem um Filho, que Deus gerou um Filho. O poema de Provérbios 8 está mostrando para você que Deus está se alegrando, se regozijando, está mostrando-lhe uma grande satisfação dele ter consigo alguém que ele gerou e que estava refletindo a si mesmo nesse Filho, e por meio de quem, através desse ser, Deus criou todas as coisas. Mas a Escritura não está apresentando ali este Filho que ele gerou como parte da sua criação. Não é essa a interpretação correta. Então, eu acredito que este Ário que interpretou dessa forma, ele deve ter tido várias influências. Lá em Alexandria mesmo, havia Orígenes, que chegou a falar alguma coisa parecida. Orígenes falou muitas coisas contrárias à Bíblia. Algumas coisas foram boas, outras coisas foram inventadas por ele. Botou muito gnosticismo nas Escrituras. E houve algum momento em que Orígenes falou sobre a subordinação do Filho, mas talvez de uma forma que desse para a área interpretar como sendo um filho criado. Então ele teve aqui uma influência de Orígenes, embora Orígenes também ensinou sobre a filiação eterna juntamente com Clemente. Clemente de Alexandria e Orígenes, esses dois foram os que desenvolveram a teologia da filiação eterna, porque eles usaram Provérbios 8 para explicar que o Filho já existia na eternidade, então ele não teve princípio. Então Ário não gostou dessa interpretação e disse, não, como que vai ser filho e eterno sem um princípio? Aí Ário disse, não, claro que tem um princípio, ele foi criado, está claro, está aqui na nossa tradução. Você está entendendo? O erro de Ário se baseou simplesmente nessa tradução. Mas veja, houve alguns pais da igreja que conseguiram ler Provérbios 8, mesmo com aquela tradução errada ali da Septuaginta, dizendo que o Senhor me criou, sem interpretar que o Filho fosse uma criação. Mas alguns não souberam fazer da forma correta, como Clemente distorceu, como Orígenes distorceu. Então eu creio que a Ário tentou dar uma corrigida nessa distorção que eles fizeram. E disse, olha, não, o Filho ele não é eterno, ele teve um princípio, mas ele foi criado. E como eu disse, a influência que ele deve ter recebido foi dessa escola alexandrina, por uma parte de alguma coisa que Orígenes falou, mas também por um outro sábio antigo lá, antes de Clemente, antes de Orígenes, chamado Filon, que foi um filósofo judeu, que é considerado por alguns como o pai da teologia, porque apesar dele ser um filósofo judeu, ele tentava misturar um pouco a filosofia estoica com o judaísmo. E então Filon, ele usava muitas escrituras da Bíblia e tentava dar um sentido simbólico, alegórico, principalmente para as escrituras de Gênesis.
E este Filo, olha só que interessante, ele foi contemporâneo de Jesus Cristo. Ele nasceu um pouco antes de Jesus e deve ter morrido um pouco tempo depois. Mas como ele era de Alexandria, ele não passava muito tempo ali na Palestina. É provável que talvez ele até tenha estado ali na Judéia nos tempos em que Jesus estava ali. Porque os judeus, sempre que possível, eles iam em Jerusalém para as festas. Às vezes, quando eles não podiam, então eles davam as suas ofertas, davam as taxas, os tributos do templo, quando eles não podiam ir lá. Mas uma vez ou outra, os judeus da diáspora, eles tinham que ir para Jerusalém. Eu não sei se em algum momento coincidiu de este Fílon ter estado na Palestina na mesma época que Jesus esteve lá. E eu só estou chamando a atenção disso porque Fílon, ele foi um que explorou muito esse termo logos, que era usado pelos filósofos, principalmente os estoicos. Os estoicos usavam essa palavra logos para se referir a Deus. Só que, como este Fílon estava tentando ajustar a filosofia grega, helenística com o judaísmo, ele usou também esses termos que os filósofos usaram, mas não da mesma forma que eles. Fílon, ele entendia que a escritura de Provérbios era uma personificação, sim, de um ser que estava com Deus antes da criação, só que ele não entendia que este ser era o Filho unigênito de Deus, como a igreja entende. Ele pensava que era uma espécie de anjo, um arcanjo, e Fílon quis dar esse termo para este arcanjo, essa sabedoria lá de Provérbios 8. Ele chamava essa sabedoria de Logos. Parece que, parece que Fílon foi um dos primeiros a fazer isso. Então, ele usava essa especulação de sabedoria personificada que tinha acompanhado Deus desde antes da criação, influência de Provérbios 8. Então, para Fílon, Logos era uma espécie de hipóstase angelical criada, hipóstase, porque é um termo que se usa muito entre os rabinos para se referir a um ser celestial. Mas no caso, para Fílon, era uma criação, que segundo ele atuou como uma espécie de mediador entre Deus e a criação. Fílon interpretou dessa forma. Para Fílon, essa sabedoria que para ele era Logos, ele chamou de Logos, não seria o próprio Deus, como os próprios estoicos ensinavam. Será que os estoicos influenciou o unicismo? Já que os unicistas dizem que Logos é o próprio Deus, como os estoicos fizeram? Mas veja, segundo Fílon, este Logos ele era a imagem de Deus, mediante a qual Deus então criou todas as coisas. O Logos seria o primogênito de Deus, ou primogênito da criação, o mais antigo dos anjos, e de certa maneira uma espécie de anjo, um arcanjo, que podia também ter levado vários nomes, além de Logos, esse arcanjo poderia ser chamado de Deus, ou de princípio, ou imagem de Deus, vidente de Israel. Então, nas escrituras deste Fílon, ele deu vários nomes para esse anjo, para esse Logos. Então, é possível, meus irmãos, que nas mais de 1.300 vezes em que Fílon cita Logos nos seus escritos, talvez isso influenciou Ário a interpretar também essa sabedoria, né, segundo a tradução da Septuaginta, como sendo o Logos criado, o Filho de Deus sendo criado. Porque já tem na terra dele um filósofo lá de Alexandria, porque Fílon é da mesma terra de Ário, e já vindo com essas ideias. Né? Agora, o que eu acho irônico de tudo isso é que este Fílon, como eu te disse, ter sido um contemporâneo de Jesus e gastou tanto tempo de sua vida para tratar sobre Logos, explicar sobre o Logos e falar sobre o Logos e criar teologia em cima do Logos, e sem saber que o próprio Logos encarnado esteve ali em seus dias na Palestina, na Judéia, caminhando pela Galileia, e ele desperdiçou todo o seu tempo ali em filosofia. O Logos estava ali. Ele não precisa ter criado, inventado teologias filosóficas, helenísticas sobre o Logos. O Logos estava ali feito carne. Mas eu tenho até minhas dúvidas. Eu acho até que se Fílon tivesse visto o Logos ali feito carne, não teria identificado ele como Logos, que era, como nós entendemos, como nós compreendemos. Então veja, houve uns pais apostólicos que tiveram sim um entendimento acertado sobre Provérbios 8, apesar da tradução errada que eles tinham em mãos ali, falando que o Senhor me criou. Tá? Então, muitos pais da igreja, os pais apostólicos, eles ensinavam que somente quem é gerado
é que possui um princípio. Então, nesses termos, se o poema de Provérbios diz que a sabedoria lhe foi gerada, que ela teve um princípio, então ela teve um começo, embora anterior a toda a criação. Então isso tornava essa sabedoria, este logos, diferente de Deus. Então os pais da igreja não interpretavam a sabedoria como sendo o próprio Deus, ou logos como sendo o próprio Deus. Porque o pai, segundo os pais da igreja, Deus, ele não foi gerado. E por não ter sido gerado, obviamente, não teve princípio. Falando sobre isso, acerca de Deus, veja como é que Teófilo escreveu em uma de suas obras. Primeiro livro, Autólico, Teófilo de Antioquia. Falando de Deus, ele não tem princípio, porque não foi gerado. Olha a explicação que Teófilo aqui está dando para Deus. Deus foi gerado? Deus teve um princípio? Se ele tivesse um princípio, se ele tivesse sido gerado, já não poderia ser Deus, porque não poderia mais ser eterno. Olha a explicação aqui de Teófilo. Então, para Teófilo, Deus, ele é eterno por quê? Por que ele é Deus? Porque ele não tem princípio e porque ele não foi gerado. Agora, é interessante que quando ele vai tratar do filho, daquela palavra lá do poema de Provérbios 8, ele fala que foi gerado, que teve um princípio. Então, obviamente, na teologia de Teófilo, e é um pai pré-niceno da igreja, para Teófilo, Jesus, o Filho, não pode ser Deus, porque tem um princípio. Vou ler aqui rapidinho alguma coisa que ele escreveu no segundo livro, Autólico. Agora me dirás, tu dizes que Deus não deve estar circunscrito a nenhum lugar, como agora dizes que Deus passeava no jardim? Ouve a minha resposta. Deus, o Pai do universo, é imenso e não está limitado a um lugar, pois não existe lugar para o seu descanso. O seu verbo, quem é o verbo? O Logos. A sabedoria de Provérbios 8, o Filho de Deus. O seu verbo, porém, pelo qual ele fez todas as coisas, sendo sua potência e sabedoria, tomando a figura do Pai, porque ele era a imagem visível do Deus invisível, e Senhor do universo, foi ele que se apresentou no jardim em figura de Deus. Não é isso que nós temos estudado aqui nos últimos dias? Como foi que o anjo do Senhor apareceu lá no Antigo Testamento para os patriarcas? Como foi que Deus apareceu lá no jardim do Éden? Aqui os pais estão dizendo que foi através do seu filho. Ele estava ali em uma figura representativa do próprio Deus e conversava com Adão. De fato, a própria Divina Escritura nos ensina que Adão disse ter ouvido a sua voz. Que outra coisa é essa voz, senão o verbo de Deus, que também é o seu filho? Filho, não a maneira como os poetas e mitógrafos dizem que nascem filhos dos deuses por união carnal, semideuses, né? O Cristo, o Jesus dos arianos, é um semideus. Né? Mas como a verdade explica que o verbo de Deus está sempre imanente no coração de Deus. Porque antes de criar alguma coisa, o tinha por conselheiro. Deus tinha o seu filho por conselheiro. Ele conversava com o seu filho. Pois era a sua mente o seu pensamento? Sim, ele estava na sua mente. Sim, era o seu pensamento, logos, pensamento, mas depois foi expressado, porque logos é pensamento falado, né? E quando Deus quis fazer tudo o que havia deliberado, gerou esse verbo proferido, já não é mais na mente, né? Ele proferiu, ele falou, está dizendo que esse filho está sendo um princípio. Quando? Antes da criação. Gerou esse verbo proferido como primogênito de toda a criação. Então vamos lá, meus irmãos. Então a sabedoria não poderia ser eterna porque teve um princípio. Você está conseguindo entender isso aqui? Isso seria apenas uma invenção dos editores trinitários das Bíblias. A sabedoria eterna, como você tem escrito aí como subtítulo. Aqui Teófilo está dizendo que o Filho foi gerado, o Verbo foi gerado. E ele disse que Deus é não gerado, sem princípio. Então, se ele fala que o Filho foi gerado, o que ele está dizendo? Que o Filho está tendo aqui um princípio. Não esvaindo-se de seu verbo, mas gerando o verbo e conversando sempre com ele. Os pais interpretaram Gênesis 1:26 dessa forma, né? Deus conversando com seu filho, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, baseado na interpretação tanto de Provérbios, como também daqueles targuns que eu mencionei aqui para você, principalmente o targum Neofite, que é o mais interessante de todos. Mas veja, meus irmãos, de qualquer maneira,
embora em determinadas situações a palavra caná, do hebraico, ela pode sim ser traduzida por criar, o termo mais comumente usado para se referir ali na escritura de provérbio como geração é baseado também na primeira ocasião que essa palavra caná aparece na Bíblia, que é lá em Gênesis 4, quando diz que Eva deu à luz a Caim, lembra? Lá no hebraico está assim: eu gerei Caná, um homem com o Senhor. Então veja que a palavra Caná é usado para se referir a geração, não criação. Não é eu criei um filho, um homem para o Senhor. A tradução correta é gerar. Então, os judeus não fizeram uma boa transliteração, uma boa tradução do seu próprio idioma para o grego quando traduziram ali kitsu, né? Criar. Então, essa tradução aqui de caná para gerar é a que mais se aproxima ao sentido exato que o texto de Provérbios 8, 22 sugere para nós. Contudo, alguns pais leram essa tradução aqui errada, criar, mas não se confundiram, como eu disse. Certo? Como mencionei aqui para você, Teófilo, mas há vários outros pais. Justino, eu quero citar aqui para você rapidamente Eusébio, no seu livro História Eclesiástica, antes de ele fazer uma espécie de Atos 2.0, relatar os atos dos pais apostólicos, dos apologéticos, né? Ele faz um breve resumo da sua compreensão das Escrituras. E da forma como Eusébio escreveu ali, em outros dos seus tratados, ele foi inclusive confundido como um semi-ariano, porque ele apresentava o filho como tendo sido gerado, como tendo sido o princípio, não um princípio eterno, como uma geração eterna. Então parece que ele não era muito a favor desse ensino de Clemente e de Origen sobre a filiação eterna de Deus. Então, por ele discordar um pouco, ele já foi acusado de ser pelo menos semi-ariano. Semi-ariano porque ele também não era a favor de Ário, né? Porque ele sabia que Ário estava errado. Mas Eusébio entendia que os pais da Alexandria, da escola alexandrina, também seguiram por outro caminho extremo. Então, Eusébio foi um que tentou andar no meio do caminho. E se você for estudar a teologia de Eusébio, você vai ver que é muito parecida com a do irmão Brana. Então, só um pequeno trecho aqui que eu vou ler para você, porque ele cita aqui Provérbios 8. Lá no capítulo 2, História Eclesiástica, em Cristo há duas naturezas. E veja, essa tradução que eu peguei aqui não é das melhores, é daquela tradução da capa verde da série patrística da editora Paulus. Essa tradução não é muito legal. Eu tenho uma outra tradução aqui, de uma outra editora, e está um pouquinho melhor, mas eu resolvi deixar essa aqui porque eu já tinha em PDF, então foi só um trabalho aqui de Ctrl+C, Ctrl+F, né, para facilitar aqui meu trabalho, porque não tinha muito tempo. Isso aqui eu tudo fiz ontem. Então aqui ele vai dizer: em Cristo há duas naturezas, aquela que o denota como Deus é qual a cabeça no corpo, a outra comparável aos pés, tornou-o como nós, homem passível em prol de nossa salvação. A exposição seguinte será talvez perfeita se iniciarmos pelos fatos principais e relevantes. Assim, manifestar-se-ão a vetustez e a divindade do cristianismo aos que o julgam novo, estranho, datado de ontem e não de grande antiguidade. Palavra alguma é apta para expressar a geração, a dignidade, a substância e a natureza de Cristo. Ou seja, você não tem palavras que possam descrever essa geração. Mas houve uma geração. Só que essa palavra que escolheram como geração eterna não é a palavra adequada. Eusébio aqui diz, não tem uma palavra para especificar essa geração. Conforme diz o Espírito de Deus nas profecias, quem relatará a sua geração? Isso aí, Isaías 53, verso 8. Irineu também usava essa mesma escritura aqui para dizer, olha, não tente explicar como que o filho foi gerado antes da criação. Não tente explicar isso. Então Eusébio está aqui, influenciado talvez por Irineu, dizendo, olha, essa geração você não tem como explicar, não tem como expressar. Ele teve um princípio, ele foi gerado, mas não é um filho eterno, porque ele está tendo um princípio. Talvez puxando também para, né, Teófilo, olha, Deus é eterno, não tem princípio, por isso não foi gerado, mas o filho foi gerado, então ele teve um princípio. Então, como explicar? Né? Então, é o que ele está dizendo, está recorrendo aqui a essa escritura, que diz, olha, não tem como você narrar a sua geração, não tem como você explicar. A mesma explicação que também
Irineu dava. Então, a tentativa de explicar a geração eterna, como fez a escola alexandrina, é errada, é herética, não é bíblica. Pois ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho em sua dignidade, senão o Pai. Ou seja, ninguém sabe exatamente como é que o Filho foi formado no seu próprio Pai que o gerou. É isso que Eusébio aqui está dizendo. Então não tem que você entender a dignidade, a glória do Filho. Como é que surgiu isto? Então a explicação dos trinitários qualquer não surgiu, ele sempre esteve com Deus. Sempre esteve com Deus, é apenas uma outra forma de Deus. Por isso que o pai da Trindade, Tertuliano, usou o termo pessoa, que é persona, que também quer dizer máscara, que é o mesmo termo que os unicistas da mensagem usam. Eles dizem que o Filho é apenas uma outra máscara de Deus. É o termo que o pai da Trindade usava para se referir a Deus, o seu Filho. O Filho, o Espírito, o Santo são máscaras de Deus. Mas, diferente de Tertuliano, ele falava que o Filho teve um princípio. E há vários livros dele dizendo isso. E hoje os trinitários tentam corrigir isso, né? Tentar cobertar isso. Mas o pai da Trindade dizia que o Filho teve um princípio. O próprio pai da Trindade não dizia ou não ensinava a filiação eterna, como a escola alexandrina fez depois. Mesmo assim, Tertuliano ele nem é considerado como pai da igreja pelos católicos, porque ele depois abandonou o catolicismo. Ele abandonou Roma, mas foi para uma outra seita, foi para o montanismo. Tudo bem, continuando aqui. Ele vai dizer mais aqui: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, a sua dignidade senão o Pai. Quem senão o Pai entenderá nitidamente a luz anterior ao mundo? Quem pode compreender melhor o Filho senão o próprio Pai que o gerou? A sabedoria inteligente e substancial existente antes dos séculos. Está aqui remontando ao poema de Provérbios 8. Está dizendo que aquela sabedoria ali é o Filho gerado antes dos séculos. O Verbo, Deus vivo, no princípio junto do Pai. Ele está perguntando, quem consegue entender isso? Esse Filho sendo gerado antes da criação? Ninguém entende. Nem Trinitário entende, nem Unicista entende, nem Ário entendeu. Jó mesmo disse lá no seu livro, a sabedoria está encoberta aos olhos de todo vivente. Certo? Antes de toda a criação e de toda a sua organização visível, único primogênito do Deus invisível, único e primogênito do Deus invisível, general-chefe do exército, racional e imortal do céu, anjo do grande conselho. Está chamando o Filho aqui de anjo, porque ele é o anjo do Senhor, já expliquei para você. Certo? Ministro do inefável pensamento do Pai, compai demiurgo do universo, segundo causa... Como tu disse, essa tradução está diferente. Em outras traduções não tem essa palavra demiurgo aqui. Segunda causa junto do Pai de todas as coisas, Filho genuíno e unigênito de Deus, Senhor Deus e Rei de todas as coisas criadas, dotado pelo Pai. Eu vou ganhar tempo aqui. Outorgou o Criador. Não posso pular isso aqui. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. Tudo isso também o ensinou o grande Moisés, o mais antigo dos profetas, que descreveu, sob inspiração do Espírito Divino, a criação e o ornato do universo. Outorgou o Criador e demiurgo do universo a Cristo e a nenhum outro que é o Verbo Divino. Ou seja, Eusébio está dizendo que Moisés, no seu livro, no seu relato da criação, Deus usou o seu Filho para criar todas as coisas. Lembra que Jesus disse para os fariseus? Vocês pensam que a Escritura tem a vida eterna e as Escrituras falam de mim. Moisés falou a meu respeito. Mas vocês não conseguem me ver nas Escrituras. Vocês pensam que só decorar as Escrituras é ter vida eterna? Ter vida eterna é vocês crerem naquele de quem Moisés falou, que era de mim. E agora Eusébio aqui está dizendo que Moisés falou que Deus, através do seu Filho, antes da criação do mundo, fez todas as coisas. Seu primogênito, a criação dos seres inferiores, e o apresenta a falar com ele a respeito da criação do homem, nesses termos. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Eusébio está dizendo que Moisés estava escrevendo ali um diálogo entre Deus e seu filho. Como é que os unicistas da mensagem interpretam? E vários outros, né? Unicistas da mensagem, tabernáculo, né? Você vai lá para Junior Jackson. Eu vi os escritos de Junior Jackson. Como é que ele interpretava? Ali era Deus conversando com seus anjos. É assim que os pastores da mensagem ensinam. Mas não era assim que os pais ensinavam. Certo, continuando aqui. Além das provas supramencionadas de existir uma substância anterior ao universo, viva e subsistente,
assistente do Pai e Deus do universo. Veja, eles entendiam que o Filho foi gerado da substância, por isso que ele não é uma criação, porque a substância de Deus não é criada, ele é um ser não gerado, mas diferente do Filho que foi gerado, contudo ele tinha a substância do Pai, para mostrar que ele não era uma criação. A criação veio do nada, de algo que não existia. O Filho veio de algo ou de um ser que existia, que era Deus. Assistente do Pai e Deus do universo, na criação de todas as coisas, denominada Verbo e sabedoria de Deus. Ainda podemos aprendê-lo da própria sabedoria que nos inicia claramente esse seu próprio mistério através da palavra de Salomão. E agora aqui vai citar Provérbios 8. Eu vou pular alguma coisa aqui. E acrescenta, e o Senhor me criou. Oh, que pena, né? É a tradução que eles tinham na mão. Já disse, já expliquei para você. É uma tradução errada. Os próprios trinitários reconhecem que é uma tradução errada. Mas eu creio que os judeus também. O Senhor me criou. Mas veja que, apesar dessa tradução errada, Eusébio não se confundiu como Ário, chamando ele, o filho, de uma criação. Por isso que eles acusavam Eusébio de ser semi-ariano. Você sabe que se o irmão Branham tivesse vivido naqueles dias, ele seria acusado de ser semi-ariano. Porque o irmão Branham ensinava que o filho não era eterno, mas também que teve um princípio. Mas aí iam perguntar para o irmão Branham, tá, então você está querendo como Ário, que o filho é uma criação? Ele dizia, não, o filho não é uma criação. Ele tinha a substância do pai, como Eusébio ensinava. Ah, mas como é que é isso? Para você o filho não é eterno, mas ele teve um princípio? Sim. Ah, isso para mim soa semi-arianismo. Eusébio era acusado disso. Se o William Branham tivesse pregado a mensagem que ele trouxe para nós naqueles dias, ele seria acusado de ser, pelo menos, semi-ariano. E nós pregamos a mesma coisa que o William Branham. E o que os unicistas nos chamam? Nem sequer se deu o trabalho de dizer semi-ariano, né? Já chamam, eles são dualistas, são arianos, são filhos de Ário. E eles são filhos de como é que é? Qual é os pais do unicismo mesmo? Sabele e Etcater. Tudo bem. O Senhor me criou, primícias dos seus caminhos para as suas obras. Eu fui gerada. Né? Eles entendiam que algumas passagens estavam corretas e falavam do Filho, a sabedoria, como uma geração de Deus. Quando firmava os céus, lá estava eu. Quando sob o céu se enchiam as fontes perenes, eu estava agindo com ele. Eu era o seu encanto todos os dias. Deus se encantava. Deus tinha uma alegria tremenda em gerar este filho e vendo como seu filho, ou quando ele, através do filho, criava todas as coisas. Todo o tempo alegrava-me na sua presença, quando ele se regozijava de ter terminado a terra. Agora, irmão, Eusébio explica. O verbo divino, portanto, pré-existia tudo e revelou-se a alguns, senão a todos. Então, meus irmãos, como nós vimos aqui, o livro de Jó também é um livro sapiencial, e o qual também fez menção do Filho de Deus como sabedoria. E um tema-chave do livro de Jó é a mediação, porque houve pontos decisivos ali do livro quando Jó sendo acusado por Satanás, mas é um outro termo que se usa ali, né? Um outro personagem que aparece, porque é um livro sapiencial, então é um livro com simbolismos e uma linguagem poética. Você tem que entender, eu estou repetindo várias vezes para você entender. Livro de Jó sapiencial, Salmos sapiencial, Provérbios sapiencial. O que quer dizer isso? Tem muita poesia, tem muita linguagem simbólica ali. Você não pode interpretar literalmente, mas a linguagem simbólica e poética é para ilustrar uma realidade. Não é para ilustrar uma mentira, mas uma verdade. Que porque nós não termos uma linguagem adequada, usa-se o simbolismo, usa-se poesia. Você viu que o filósofo Filo tentou usar a filosofia e mesmo assim fez toda a coisa torta. Né? Disse que o Logos era uma criação, era um arcanjo. Então, há alguns pontos ali decisivos onde o livro de Jó apresenta ali a necessidade, ou antes Jó apresenta a necessidade de alguém que lhe defenda contra as acusações de Satanás ali. Então ele clama por alguém que é visto ali como um mediador, como um advogado. Ele clama por um advogado, ou seja, o livro de Jó sapiencial, o poema de Jó, nos mostra a existência de Deus, de um acusador, do diabo, mas também de alguém que atua como um intermediador entre ele, Deus, e Jó, o homem, a humanidade pecadora. Jó 16:19, agora sabei que a minha testemunha está no céu,
e nas alturas quem advoga a minha causa. Quem é essa testemunha? Quem é esse advogado aqui de Jó? É a sabedoria, que é a personificação do Filho de Deus. Então a linha divisória que faz separação entre Jó e que é toda a humanidade, né? Nós, Jó, nós e a humanidade e Deus, quem está no meio disso, esse advogado aqui que ele clama, que ele chama de sabedoria. Jó 28, verso 20 a 28. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberto aos olhos todo vivente. É aquilo que já mostrei para você. Nós, muitos, os teólogos, os doutores, os PhDs, os DDs, trinitário, unicista, eles não entendem a sabedoria. Eles não entendem o Logos. O Logos é uma criação. Não, o Logos é um filho eterno. Não, o Logos é o próprio Deus e uma outra máscara. Eles não conseguem, está encoberto aos olhos de todo vivente, de todos os teólogos. Só através da mensagem apostólica que você consegue entender, pelo menos, ou falar dele. Mas mesmo assim você não tem palavras para descrever, porque quando chega para... Não, então explica, vamos lá. O Filho não é eterno, não é eterno. Então como é que é isso? Como é que Deus gerou o Filho antes do tempo? Como é que é isso? Não tem como explicar. O Isaías diz, não tem como você narrar isto. Ao invés de ficar satisfeito com as explicações de Eusébio, de Irineu, eles têm que inventar alguma coisa. Por quê? Porque eles não conseguem entender. E por quê? Porque a Bíblia diz, Jó disse, está encoberto aos olhos dele. E oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho. Só Deus sabe, porque foi Deus que gerou esse filho. E é ele quem sabe o seu lugar. Ou seja, ninguém conhece o filho a não ser o pai. E ninguém conhece o pai a não ser o filho, porque o filho foi gerado do pai, da sua substância. Porque ele prescuta todas as escrituras das extremidades da terra, vê tudo que está debaixo dos céus, quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Veja, embora você pode interpretar literalmente isso aqui, não se esqueça, isso aqui é uma linguagem poética, certo? Quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-e também a esquadriou e disse o homem, eis que o temor do Senhor é sabedoria, e o apartar-se do mal é entendimento. Receber sabedoria, receber Cristo, é receber vida. É de fato ser sábio. Então nós vimos que Eusébio de Cesareia, ele falou de Cristo como sendo a sabedoria divina de Provérbios 8, e também a personificação hipostática dessa substância de Deus. Porque lá em Hebreus é dito que ele foi gerado da substância de Deus, que lá no grego é upostase, creio. Porque ele é da substância. Por isso que se diz que esse ser aqui chamado sabedoria em Provérbios é uma figura hipostática da substância divina. E o próprio livro de Provérbios também levanta essa questão da identidade dessa sabedoria que estava com Deus antes da criação, lá em Provérbios 30, verso 4. Ele mesmo levanta essa questão. Você sabe quem é essa sabedoria? Você sabe de quem que eu estou falando aqui? Que está encoberto os olhos todo vivente, como dizia Jó? Você sabe? Você sabe quem é ele? Vamos lá. Provérbios 30, verso 4. Se você tem a Bíblia aí, eu quero que você leia comigo isso aqui, porque isso aqui é formidável. Provérbios 30, verso 4. Quem subiu ao céu e desceu? Está falando dessa sabedoria, desse filho, esse Logos. Ninguém soube dizer quem era. Lifiro perverteu tudo. Atanásio também. Ário, coitado. Quem subiu ao céu e desceu? Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Você está percebendo aqui? Aqui está escancarado, sim. Talvez muitos não entenderam, mas aqui, quem é esse filho aqui? É aquela sabedoria que Deus gerou. Qual é o nome de Deus? E qual é o nome de seu filho? Se é que o sabes. Você está entendendo agora por que no Targum Neofite ficou bem claro lá, tanto é que eles fizeram uma interpretação, no princípio criou Deus os céus e a terra por meio da sua sabedoria, por meio do seu filho, baseado nessas escrituras aqui. Porque eles entenderam que havia um ser juntamente com Deus, por meio do qual toda a criação surgiu. Isso está lá, ainda que encobertado, é aquilo que Paulo chama dos mistérios que estavam antigamente cobertos, desde antes da fundação do mundo, e que agora veio à tona, veio revelado. Cristo, mistério de Deus revelado.
Cristo é o mistério de Deus revelado. Qual é o mistério? Que Cristo é o próprio Deus? Não, de que Deus tem um Filho, de que Deus, através do Filho, gerou e criou todas as coisas. O Filho gerado criou todas as coisas. Então aqui, meus irmãos, Provérbios 30, verso 8, é para não te deixar dúvidas de que aquela sabedoria que estava lá com Deus antes do princípio criacional era o seu Filho unigênito. Então, Provérbios 8, 22, verso 31, do 22 ao verso 31, ele pode ser dividido ali em duas estrofes, diz os estudiosos. A primeira estrofe, que é do versículo 22 até o versículo 26. Quando você lê essas escrituras, você vai ver que ali está sendo enfatizado a natureza sobrenatural deste ser, desse Filho, dessa sabedoria. E na segunda estrofe, que é dos versículos 27 a 31, o que se destaca ali é a participação dessa sabedoria na criação do mundo. Porque Deus vai fazer uso desse ser sobrenatural para criar todas as coisas. Então, a sabedoria, ela é sobrenatural porque ela foi gerada na própria substância de Deus antes da criação, o que significa que ela não faz parte da criação. Mas tampouco ela é coeterna com Deus, porque ela teve um princípio. Os trinitários ensinam isso. O Filho é a segunda pessoa coeterna do ser de Deus. Está errado. Então, por causa disso, ou seja, por ser o único Filho gerado por Deus, da sua própria substância, então Deus fez do seu Filho o agente da sua criação. Então, para isso aqui, porque eu estou resumindo para você a explicação da interpretação de Provérbios, porque Provérbios é uma interpretação de Gênesis 1. Então, para você entender isso, eu quero ler só 2 sermões aqui no Mambana, que para mim resume bastante aqui, tanto Gênesis 1 quanto Provérbios 8, que a mensagem, a atitude aqui é Deus, e a outra qual que é? Mostra-nos o Pai, e isso nos bastará, que é aquela mensagem que eu quero traduzir para você algum dia. A atitude aqui é Deus, vamos com essa primeiro. Então, ele primeiro foi Deus, Jeová, e dele, vamos somente retratar agora como um pequeno drama para que você possa entender. O Mambana gostava de poesia, né? Então, você sabe, né? Ele vai usar uma linguagem poética aqui também para se referir ao Filho. Está errado isso aqui? Não. Os escritores da Bíblia, Salomão usou uma linguagem poética para falar do Filho, né? Então, ele vai usar uma linguagem um pouco poética aqui também. Você quer ver? Vamos somente retratar aqui agora um pequeno drama para que você possa entender isso. Vamos ver surgindo do espaço onde nada existe, onde vamos fazer disto uma pequena luz branca, como uma luz mística, como um halo. Esse era o Logos que saiu de Deus no princípio. Esse era o Filho de Deus que saiu do seio do Pai. O Mambana está inventando aqui alguma coisa ou não? Não está inventando nada. Essa é uma linguagem bíblica ou não é? Quem falou do seio do Pai? Do Filho que saiu do seio do Pai? Quem que falou isso na Bíblia? Quem é que sabe? Escreva aí, quem é que sabe? Quem é que falou? Quem é que usou esse mesmo termo aqui? Saiu do seio do Pai. Quem falou isso aqui? Então, mas veja, isso aqui é só para você entender que o Mambana está crendo, como os pais da igreja, né, de que o Filho teve uma pré-existência. Lógico. Se ele foi o servo que Deus quis usar para trazer de novo para nós a palavra dos pais apostólicos, para converter os nossos corações à fé dos primeiros pais, ele tinha que trazer a mesma fé deles, óbvio. Né? Ninguém está escrevendo aqui. Perguntei quem na Bíblia usou esse termo aqui. A irmã Wanda escreveu João. Deus abençoe a irmã Wanda. O apóstolo João. Esse era o que estava no princípio, que era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, porque essa palavra estava na forma de Deus, por ser uma parte dele, certo? E a palavra se fez carne e habitou entre nós. No princípio era Deus, e então de Deus veio o Logos, uma parte de Deus que saiu de Deus. É a maneira do Mambana, com toda a sua teologia, para dizer, olha, ele é gerado da substância do Pai. Por isso que ele não é uma criação. Mas veja, ele está dizendo, está tendo o princípio, Deus o gerou. É como Eusébio falou, como Teófilo falou. Deus, disse Teófilo, é eterno porque não tem princípio, não foi gerado. Então ele está dizendo, o Filho foi gerado no princípio. Né? Mas então o que é isso? É um Filho eterno? Não. Mas é uma parte de Deus, não é uma parte da criação. Isso é semi-arianismo, isso que o Mambana está pregando. Não, isso aqui é mensagem apostólica. Simples. E ali agora, veja, este é pequenas como
como uma criança brincando em frente à porta. É uma figura poética aqui que o Mambana está dizendo. O Mambana era poético, usou uma figura poética aqui. Está errado aqui? Não, não está errado. O que é este filho, esta luz aqui, né? É um tema que ele criou. É como uma criança brincando, né? Jogando bola em frente da casa, né? E o pai está ali sentado em algum lugar assistindo. É essa imagem que o Mambana aqui está desenhando, pintando para você. E eu quero que você guarde muito bem essa imagem, porque daqui a pouco você vai ver que ela é bíblica. Uma criança brincando em frente à porta. Era o Filho de Deus, o Logos, não o Logos de Filon, um arcanjo criado, mediador entre Deus e os homens, a imagem de Deus. Ele falou muita coisa boa. Você percebeu? Filho falou muita coisa boa sobre o Logos, mas ele, como é que se diz? Pisou na maionese, deslizou, sapateou na maionese, quando inventou aquele negócio de Logos criado, Logos arcanjo. Este, o Filho de Deus, é o Logos, e eu posso vê-lo ali fora, e ele falou e disse, haja luz. Oh, Deus, através do Filho, disse, haja luz. Não é um haja luz de Gênesis do quarto dia, como alguns querem, acho que é o versículo 11. Não, é o haja luz de verso 3. É o Filho, ali o Logos que diz, haja luz. Então aquela luz não podia ser o próprio Filho. E a outra mensagem que eu quero ler do Mambana é esta aqui, mostra-nos o Pai. Essas duas mensagens são formidáveis. Vamos fazer uma pequena viagem para ver quem ele era, usando a mesma criatividade, né? E você pode descobrir se Deus estava em seu Filho ou não. Ou seja, aqui o Mambana está dizendo, lá antes da criação, Deus estava no seu Filho. Vamos fechar os nossos olhos, por assim dizer, e fazer uma viagem de 100 milhões de anos antes de se ter uma estrela no céu, e lá estava Deus. Deus estava lá então. E agora, ao olhar no princípio, eu vejo este grande espaço além. E então o Logos saiu de Deus, que era o Cristo, a unção que saiu. Né? É o Espírito de Deus ali ungindo aquele ser. Porque ele tinha poder para criar? Não. A unção, o poder vinha de Deus. Mas Deus quis usar o seu Filho. Os pais ensinaram assim, interpretaram assim. O Targum está assim. Provérbios 8 é uma interpretação de Gênesis, mostrando que é assim. Não tem como você lutar contra isso aqui. Não adianta você aí de São Leopoldo, onde mais, aí pegar sermões de Mambana, descontextualizar. Porque você pode pegar sermões de Mambana e fazer ele pregar onisciente, você pode fazer isso. Mas não faça isso. Veja todo o contexto. Eu estou lendo aqui as coisas que vocês não podem ler de Mambana. Aqui ele vai dizer, então o Cristo unção que saiu, agora ninguém... Nós estamos de pé sobre um corrimão assistindo a criação que veio à existência e ver se ele estava em seu Filho agora. E lá ele saiu. Não havia nada, ou seja, não tinha criação, então ele não faz parte da criação. E então aqui vem o Logos. Isso parecia como um halo pendurado lá adiante. Ninguém jamais viu a Deus em tempo algum. Agora, olho no olho. Deus é um ser sobrenatural. Já expliquei para você várias vezes isso. Ninguém jamais viu Deus. Mas Moisés teve face a face com Deus, irmão Jorge. Nós estudamos no culto passado. Ele olhou, disse, explicação do Mambana, ele olhou para o véu de Deus. Não é isso? Ninguém viu Deus. E aqui está o Logos. Sim? Ninguém jamais viu a Deus em tempo algum, agora olho no olho, certo? E aqui está o Logos. Parece que é um ser sobrenatural. É um halo. E esse é o Filho de Deus. Não é um ofício sobrenatural, é um ser sobrenatural pré-existente, antes da criação, que saiu do seio do Pai, feita a sua imagem e semelhança, a imagem de um outro ser sobrenatural, que é Deus, o seu Pai. Não filiação eterna, ele não está concordando aqui com Atanásio, não está concordando com Orígenes, com Clemente de Alexandria, Hilário de Poitiers e tantos outros aí, a escola de Antioquia, né, da Capadócia, não está concordando com nada deles. Não filiação eterna, porque as palavras não andam bem juntas. Essa é a doutrina católica, mas eterno, como poderia ser uma filiação, ser um filho e ser eterno? Se ele é um filho, ele teria que ter um princípio de tempo. Eterno é para sempre, vê? Então, filiação eterna não é tal palavra para tornar isso lógico, mas era o Logos que saiu de Deus. E lá estava ele, brincando lá fora, no espaço, como uma criança em frente à porta.
Mais uma vez, aquela linguagem poética do Mombrana, ilustrando ali aquela sabedoria, aquele filho, aquele logos, com uma criança ali, diante do pai, brincando. Veja, essas declarações aqui do Mombrana, de que o filho não era eterno, isso aqui irritava os patrocinadores e os colaboradores das campanhas do Branham de cura divina, como Gordon Lindsay, Ern Baxter, todos eles eram trinitários. Imagine como aquilo era agressivo para os seus ouvidos. Como é que é, Billy? Jesus não é um filho eterno? Você está dizendo para nós aí, para eles aí, que ele foi gerado, é o Logos antes da criação, e através do Logos Deus disse haja luz. Tudo bem, mas você está dizendo que ele não é um filho eterno, mas se é antes da criação, Billy, tem que ser eterno. Como que não? Aqui uma banda diz, olha, não pode, não existe negócio de filiação eterna. Ele é um filho, ele está tendo um princípio, antes da criação, ele teve um princípio. Mas é um filho, ele foi gerado por Deus. Ele está sendo apostólico, mas ele está sendo apostólico na linha daqueles pais pré-nicenos, porque depois com Nicé em diante começou essa coisa aí horrível de filiação eterna, de segunda pessoa de uma divindade, que na verdade foi para combater Ário, porque Ário primeiro apresentou esse negócio de um filho criado. Que resposta que eles tinham? Esse negócio aí, filiação eterna. Então muitos, com certeza, não concordavam com o Mombrana com essas explicações que ele dava, com essas declarações, e então ele usava isso aqui para justificar que o Mombrana não tinha ministério de ensino. Parece que foi Gordon Lindsay que disse, Billy, por que você não se ocupa apenas de orar pelos enfermos? Você não tem ministério para ser mestre, para ser pregador. Então esses homens, meus irmãos, eles não entendiam que o Mombrana, ele não ensinou nada diferente do que os primeiros pais primitivos aqui ensinaram. Citei para você aqui Eusébio, citei Teófilo, né? Mas eu quero citar um outro pai aqui antes, nós concluímos aqui nosso estudo. Ele citou outros pais para mostrar para você a mesma coisa que esses outros pais ensinaram, onde eles admitiam que Deus tinha um filho, mas que esse filho não era parte da criação. Quero ler aqui para você rapidinho aqui, Atenágoras de Atenas, no seu livro Petição em Favor dos Cristãos, lá no capítulo 9. Atenágoras vai dizer o seguinte, esse é um pai pré-niceno também, tá certo? Desse modo, fica suficientemente demonstrado que não somos ateus, pois admitimos um só Deus, incriado, eterno e invisível. Por que Deus é eterno? Porque é incriado. Ou também você pode usar o termo não gerado, porque não tem princípio. E só há um Deus, não existe dois deuses. Veja, os pais chamavam Jesus o Filho de Deus, porque era a manifestação da substância de Deus ali, é a manifestação visível de Deus. Mas eles não falavam de dois deuses, de um biteísmo, um diteísmo, algo assim. Nós cremos e admitimos apenas um Deus, impassível, incompreensível, imenso, compreensível a razão só pela inteligência, rodeado de luz, beleza, espírito e poder inenarrável, pelo qual tudo foi feito através do verbo que dele vem, e pelo qual tudo foi ordenado e se conserva. De fato, reconhecemos também um Filho de Deus. Ele está dizendo, nós cremos que existe um único Deus, e que esse único Deus tem um filho unigênito, monogenês, né? Que é único filho gerado. Não tem dois filhos gerados. Como Deus, da substância de Deus, só ele, só o Filho. Reconhecemos também um Filho de Deus, e que ninguém considere ridículo que para mim Deus tenha um filho, né? Você sabe que nós que cremos nisso aqui, nós somos ridicularizados por 90% dos pastores da mensagem. Vocês creem que Deus tem um filho, que Deus gerou este filho, e que esse filho é um ser diferente de Deus? Vocês creem nisso? Sim, os pais ensinaram. Nós cremos de um único Deus, e ele tem um único filho. Isso é dualismo. Vocês, então, não importa quão patético seja para você. Aqui o termo que a Atenágoras usou foi ridículo. Não importa quão ridículo pareça para você, nós cremos que um único Deus tem um filho. Com efeito, nós não pensamos sobre Deus e também Pai, sobre o seu Filho, como fantasiam vossos poetas, mostrando-nos Deus. Não cremos em um Deus, dois deuses, três deuses, né? Nada disso. Que não são em nada melhores do que os homens, mas que o Filho de Deus é o verbo do Pai em ideia e operação. Pois conforme a ele e por seu intermédio tudo foi feito, sendo o Pai e o Filho um só.
Aí vem o unicista, nisso eu creio, calma, veja se você vai conseguir crer em Atenágoras, vai explicar para você como é que o Pai e o Filho são um só. Estando o Filho no Pai e o Pai no Filho por unidade e poder do Espírito. Por que isso? Porque o Filho não tem poder. O poder do Filho para criar vem do Pai. Então, a unidade entre os dois é porque eles são um só, porque é do Pai que o Filho recebe tudo o que ele tem. E tanto é que ele devolve tudo para o Pai. Pois conforme a ele, por seu intermédio tudo foi feito, sendo o Pai e o Filho um só, estando o Filho no Pai e o Pai no Filho por unidade e poder do Espírito. O Filho de Deus é a inteligência e verbo do Pai. Se por causa da eminência de vossa inteligência vos ocorre perguntar o que quer dizer filho, eu direi livremente. O Filho é o primeiro broto do Pai, não como feito, não uma criação, não como um filho criado, mas é um broto. É o termo que Atenágoras usou. Ou seja, alguém que Deus gera, que tem princípio. Pois desde o princípio Deus, que é a inteligência eterna, tinha o verbo em si mesmo, sendo eternamente racional, mas como procedendo de Deus. Não é o próprio Deus, mas procede, sai de Deus, vem do seio do Pai. E ele vai citar aqui as Escrituras. O Espírito profético concorda com o nosso raciocínio, dizendo: o Senhor me criou como princípio de seus caminhos para as suas obras. Que escritura que Atenágoras está citando aqui? Provérbios 8, o poema do livro sapiencial de Provérbios. Mas veja, você conseguiu ver ele dizendo que o filho era uma criação? Não. Essa palavra criação aqui não confundiu os pais da igreja. Confundiu só Irineu. Desculpe, não. Ário, desculpe. Ário ficou confuso. Mas os pais da igreja não se confundiram. O Senhor me criou como princípio de seus caminhos e para suas obras, que mostram seu poder na unidade e a sua distinção na ordem. Então vejam, meus irmãos, que Deus e o Filho são dois seres distintos, é isso que os pais aqui estão nos mostrando. E nunca os primeiros pais da igreja ensinaram dois deuses, mas antes ensinaram o mesmo que o próprio Cristo também e os apóstolos ensinaram, de que existe um só Deus. Atenágoras disse: eu só creio em um Deus. E Jesus também disse: a vida eterna está nessa, né? A vida eterna está nisso, que creiais em Deus como único Deus. A vida eterna consiste em você crer em Cristo, né, que Deus enviou, e você crer em Deus como o único Deus. Amém? Agora, eu vou ler rapidinho aqui para você como é que Irineu aqui tratou sobre isso. Lá no Irineu contra as heresias, livro 3. Fica, portanto, demonstrado, e será demonstrado com evidência maior, que nem os profetas, nem os apóstolos, nem o Cristo Senhor, nem Jesus, nem Cristo fez isso. O quê? O que ele não fez? Reconhecer absolutamente como Senhor e Deus a nenhum outro, a não ser aquele que é de maneira exclusiva Senhor e Deus. Aqui, Irineu está dizendo, nem Jesus apresentou um outro Deus, além do único Deus. Nem Jesus, nem os profetas, nem os apóstolos. Que os apóstolos e os profetas, ao confessar o Pai e o Filho como Deus, não chamaram Deus de Senhor a ninguém mais, e que, por sua vez, o próprio Senhor não deu a conhecer aos discípulos nenhum Deus e Senhor, além do próprio Pai, que é o único Deus e domina sobre todos os seres. Então aqui ele está afirmando que o Filho nunca revelou a nenhum outro Deus, a não ser o único Deus. Então, veja, meus irmãos, já para nós concluirmos aqui esse nosso estudo, está bem? Essa expressão que a expressão que o irmão Branham usou antes, você lembra? Aquela expressão, uma criança brincando ao redor da porta, ela foi usada ali por irmão Branham para denotar que realmente o Filho era um ser que foi gerado e era um ser sobrenatural, gerado distintamente de um outro ser sobrenatural que foi Deus, que o gerou. E por mais estranha que essa declaração aqui do irmão Branham pudesse parecer para os seus companheiros de ministério, para Lindsay, Baxter, esta afirmação, essa declaração do irmão Branham está em perfeita harmonia com a linguagem bíblica, principalmente com o livro poético de Provérbios. Porque essa mesma linguagem de Provérbios foi usada para representar o Logos que estava com Deus no princípio. O poema, que você tem que entender sempre isto, o livro de Provérbios é um livro sapiencial, ou seja, um livro poético, e ele usou também essa figura poética de uma criança, de um filho,
brincando ao redor do pai. Veja como que o sábio Salomão escreveu isso. Vamos retomar essa mesma escritura, só com uma outra tradução aqui. O Provérbios 8, a partir do versículo 27. Quando ele, está falando de Deus, preparava os céus, aí estava eu. Quem é esse eu aqui? O Logos, a sabedoria, o Filho de Deus. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra. Ou seja, eu estava com Deus quando ele criou o mundo, eu estava criando junto com ele. É isso que o filho aqui está dizendo. Então, eu estava com ele e eu era o seu arquiteto. Ou seja, o filho foi usado como agente da sua criação. Ele era o divino construtor, né? Ele era pouco mais do que um carpinteiro, ele era um pedreiro. Amém. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. O livro de Provérbios, o poema, não fala apenas que Deus se regozijava com o filho, mas o filho também se alegrava com o pai. Ele dizia, pai, na sua oração assim, pai, lembra da glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Os dois se regozijavam um com o outro, porque o filho podia olhar para os olhos do pai e o pai olhava para o filho. Então veja essa palavra aqui que está aqui em Provérbios, assim, alegrando-me, ela foi traduzida da palavra hebraica sachak, que significa divertir-se, mais precisamente brincar. Então a figura que o Logos aqui está usando é, eu estava aqui brincando, né? Lá antes da criação eu estava ali contigo, né? A cada dia das suas delícias, alegrando-me perante ele. Ou seja, eu estava ali como uma criança brincando diante dele. Essa figura que está sendo apresentada aqui. E a mesma figura que o Brando apresentou. De uma criança brincando. Ele está ali como que dizendo, eu estava ali sempre diante do meu pai, ali como uma criança que brinca e se diverte. E isso, meus irmãos, fica ainda bem mais corroborado quando nós consideramos que a palavra hebraica amon, que aqui foi traduzido por arquiteto, em outras bíblias foi traduzido de outra forma. Por isso que é bom você ter várias traduções, porque cada uma traduz de uma forma diferente. Porque às vezes os termos hebraicos têm vários sentidos diferentes de traduzir, né? E se você não souber fazer isso cuidadosamente, você vai ser causa de provocação, de geração de heresias, como as que Ário criou. Mas olha que interessante, essa palavra aqui, amon, foi traduzida em algumas bíblias por arquiteto. Em outras, tem uma outra tradução. E ela é considerada um tanto enigmática, essa palavra aqui, por alguns exegetas, por alguns biblistas. Porque além da possibilidade desse vocábulo ser traduzido assim como um arquiteto, um operário principal, um artesão, alguns biblistas, tais como um estudioso alemão que estava vendo, chamado Hartmut Gies, tá? Um estudioso do Antigo Testamento. Eu estava vendo até um vídeo ontem, onde alguém comentava alguma coisa, e por acaso esse Hartmut Gies apareceu lá. Esse Hartmut Gies, ele é um teólogo, um estudante do Antigo Testamento, um especialista do Antigo Testamento, mas ele, pelo que eu entendi, ele ensina que para você entender o Antigo Testamento, você tem que correlacionar com o Novo Testamento. Você não pode separar esses dois livros. E você não pode ler o Novo Testamento sem o Antigo Testamento, porque os dois estão sempre juntos se complementando. Porque hoje existem tendências extremas. Alguns dizem, vamos estudar o Antigo Testamento e esqueça o Novo. Tem teólogos fazendo isso nas academias. E tem outros fazendo o oposto. Não, vamos estudar só o Novo Testamento e esqueça o Antigo Testamento. Não tem nada mais que nos preste. Como se fosse um gnóstico. O gnóstico detestava o Antigo Testamento. Então este é Hartmut Gies aqui, um estudante do hebraico e do Antigo Testamento, diz, você tem que juntar os dois, o Antigo e o Novo Testamento. Agora, por que eu estou citando ele? Porque ele tem um estudo mostrando que no Antigo Testamento, essa palavra aqui, amon, que se traduz ora por arquiteto, ora por artesão, ele também pode ser traduzido como uma criança sentada no colo. Acredita nisso? Deixa eu ler o que ele escreveu aqui. Parece-me que, no caso da pergunta frequentemente debatida sobre o sentido de mon, no versículo 30, a melhor resposta está no significado básico da raiz mn-cal. Eu não sei pronunciar isso aqui. Segurar no colo. Aí Deus é retratado como alguém sentado em um trono no ato da criação. Está explicando para você. É um livro poético, certo?
Então você tem que entender a linguagem poética ali. E há umas figuras simbólicas, como toda a poesia tem. Então aqui, Guise está dizendo, tenta imaginar essa figura poética que o livro de hebraico aqui está nos mostrando. O Targum te mostrou uma coisa ali, uma parte, mas ele está te mostrando uma parte mais completa aqui. E você vai ver que isso vai bater com o que o Momana falou. Então ali Deus ele é retratado como alguém sentado em um trono no ato da criação. Ao passo que a sabedoria, cuja forma em hebraico é empregada no gênero masculino aqui, para nós a palavra sabedoria é feminina. Mas ele está dizendo que no hebraico ele é masculino. E ele está dizendo que é apropriado que essa sabedoria seja masculino. Porque se você interpretar literalmente como se fosse feminino, aí ficaria um pouco estranho para o que ele vai propor. Porque a imagem que ele está dizendo que o poema de Provérbios 8 está pintando é essa. Deus ali está sendo retratado como alguém sentado em um trono no ato da criação, ao passo que a sabedoria está ali na condição de filho e sentado no colo do pai. E partilha da posição régia, lógico. Porque tudo que é do pai é do filho. E o filho está criando como? Por autoridade e poder de quem? Do seu pai, com quem ele tem unidade. Então, este Hertmund Guise está dizendo que a palavra ali no hebraico está dizendo que a figura que está sendo apresentada para nós ali, certo? É de um pai sentado e o seu filho está ali no seu colo. Até mesmo entende-se, aí ele cita aqui, conforme a sabedoria como companheira, lá de Sabedoria 9, verso 4. Você sabe que esse Sabedoria é um outro livro sapiencial que não está nas nossas Bíblias, está na Bíblia Católica, porque eles quiseram canonizar esse livro. Então ele está dizendo, olha, há uma figura parecida com isto aqui no livro sapiencial Sabedoria, porque tudo isso aqui são livros sapienciais. Até mesmo entende-se o uso da forma masculina nessa explicação, porque evita uma ideia que de outro modo seria obscena. Tenta imaginar se fosse uma menina, uma mulher no colo de Deus, no colo do Pai. Né? Então ele disse, é correto que aqui, nesse poema, a figura é masculina do hebraico. Mas essa é a figura aqui, é de um menino, de uma criança, de um filho sentado no colo de um pai. Agora vamos lá. Foi João que disse que o Logos saiu do seio do Pai, não foi? Não é isso? A irmã Wanda nos disse aqui. Vamos lá. João 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. O Deus unigênito, né? Então, outras traduções diz filho unigênito, né? Mas aqui é Deus unigênito, porque é assim que está no original. Porque ele é a imagem de Deus, ele é uma parte de Deus, então ele é o Deus unigênito. Que está no seio do Pai é quem o revelou. Você vai lá na concordância do Strong, meu irmão, e você vai ver que a palavra seio lá vem do grego kolpos, que se traduz tanto como frente do corpo entre os braços, como também colo ou regaço. Você está entendendo? Então, quando João disse lá que o filho, o Deus unigênito, saiu do seio do Pai, ele está usando a mesma figura poética de Provérbios. Você está entendendo? Você está conseguindo entender? E este estudioso alemão, ele citou o livro de Sabedoria, capítulo 9, verso 4. Vou fazer questão de ler para você aqui. Dá-me a sabedoria que partilha do teu trono e não me excluas do número de teus filhos. Então ele está dizendo, olha, toda essa ilustração aqui, poética de Provérbios, está nos mostrando isso. Né? De que há um pai assentado em um trono com seu filho no colo. E a mesma figura que João usou para se referir ao filho quando sai do pai, ou seja, sai do colo do pai. João está fazendo referência à figura poética, né, de Provérbios. Então, também tem um outro livro sapiencial, né, o livro Eclesiástico, que também está fora do cânon judaico, talvez porque eles não consideram inspirado, mas às vezes a gente cita aqui, esses estudiosos citam, porque independente do cânon que os judeus estabeleciam, os judeus liam todos esses livros, eles liam Enoque, liam tudo isso aqui. E isso também, de uma certa forma, influenciava nas suas interpretações, porque havia um pouco de verdade em todos esses livros. Então, lá em Eclesiásticos 24, verso 13, diz assim, eu saí da boca do Altíssimo, e como neva recobri a terra. Então está dizendo, essa palavra, essa sabedoria, este logo, este filho, ele saiu da boca de Deus, porque é a palavra. E diz lá no Salmo, né?
Deus criou tudo pela sua palavra. Então o Criador de todas as coisas me deu uma ordem. Aquele que me criou fixou minha tenda e disse-me: arma tua tenda em Jacó e tua herança esteja em Israel. Antes dos séculos, desde o princípio, ele me criou e jamais deixarei de existir. Com certeza, uma outra tradução errada aqui para aquela palavra caná do hebraico. Certo? Então, meus irmãos, alguns autores sugerem que, embora João 1:1 faça referência a Gênesis 1:1, a expressão no princípio usada lá no prólogo de João, que você já sabe, quem estuda aqui conosco já sabe, é um cântico, é um hino, por isso que tem uma linguagem tanto alegórica ali, ela pode ser oriunda dessas citações aqui de Provérbios e Eclesiástico. Quem escreveu, quem elaborou as letras daquele hino do prólogo de João pode ter ser baseado em Provérbios e também em Eclesiástico. Mas, de qualquer maneira, pelos motivos que já mencionei aqui, e considerando aquela conexão intratextual com Provérbios 30, verso 4, que fala de um filho, né? A tradução mais provável para Provérbios 8:22, qual que seria? O Senhor gerou a mim o filho primogênito dos seus caminhos. Não é criou, me gerou. Mas gerou quem? Um filho. Porque lá mais adiante ele pergunta, você sabe quem é o filho? Você sabe o nome dele? Então quem é aquela sabedoria que é falada ali? O filho. Então, meus irmãos, para nós concluirmos aqui, são 3 coisas que você precisa entender, então, acerca de Provérbios 8. São informações que eu estou te passando, que você não vai encontrar em qualquer lugar, nenhum ministro da mensagem vai ter desejo de se pôr isso aqui é um horror dos unicistas, isso aqui é um pesadelo para um ministro da mensagem, trazer essas coisas aqui para você. Então, você não vai encontrar, você não vai ouvir isso em qualquer lugar, né? Então, mas eu estou te passando isso porque você tem que ter essa informação e porque você já chegou na posição que você está e você consegue entender tudo isso que eu estou te passando. Então, para você entender bem, só 3 coisas que eu tenho que te dar para você, resumidamente, compreender essa questão de Provérbios 8. Primeira coisa que você tem que saber acerca de Provérbios 8. A Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, traduziu erroneamente a palavra caná por criou, em vez de gerou. Você tem que saber disso. Você sabendo disso, você já tem resposta para esse unicista. Ário falou que aquela sabedoria foi criada, e foi criada mesmo. Porque está lá, está escrito criado. É verdade, está escrito, mas está errado. Os biblistas, os teólogos, os tradutores admitem essa tradução por criação ali. No caso do filho, a sabedoria sendo criada está errada. Primeira coisa que você tem que saber. É o argumento que você tem que dar para esses ministros unicistas da mensagem. Primeira coisa que você tem que saber, essa passagem aqui de Provérbios 8 é uma passagem poética. É uma passagem poética, com uma linguagem poética. E a terceira coisa que você tem que saber é que antes da criação, portanto, o que é dito ali é que a sabedoria, que é o Filho de Deus, é gerado não como uma criatura, mas tampouco ela é eterna, porque ela foi gerada. Está bem, meus irmãos? É essa figura aqui que você tem que ter em mente para Provérbios 8. Melhor do que isso é só desenhar. Né? Mas como não tem aqui um quadro para desenhar, eu vou fazer uma outra coisa. Pedi ajuda aqui das minhas meninas. Você tem uma boneca grande ali, um boneco grande? Eles disseram, temos isso aqui. Né? E só que esse braço aqui estava arrancado. Tá? Eles fizeram um bom barulho com esse negócio aqui. Fizeram acontecer com essa boneca. Mas aí a irmã Rebeca soube que eu queria usar isso aqui como ilustração, então fez um trabalho aqui, uma cirurgia plástica na boneca, botou até uma fraldinha, olha só. Dá pra ver a fraldinha da boneca? Não. Olha, ficou legal, ó. Olha só que legal. Então tá, eu disse, me empresta um boneco, quero fazer uma ilustração aqui lá no culto. Então, tá aqui, vou ilustrar para vocês, para o terror dos pastores da mensagem, vou ilustrar para vocês, meus irmãos, Provérbios 8, tá? Os estudiosos dizem, vou até me afastar aqui para você entender, tá? Tá vendo isso aqui? Tá conseguindo ver isso aqui? Tá vendo? Isto aqui, meus irmãos, isto aqui é Provérbios 8. Só quem entende vai poder dar amém isso aqui. É isso que está sendo mostrado lá. É uma figura poética, uma linguagem poética. Não interprete literalmente. Porque Paulo disse, no passado conhecemos Jesus segundo a carne, contudo agora não devemos mais vê-lo deste modo. Então pare de olhar para o menino Jesus lá do presépio, lá no Natal. Esqueça isso aí, disse Paulo. Mas isso aqui é uma figura poética para ilustrar uma verdade. Qual é a verdade? De que Deus tem um filho.
e que esse filho era como uma criança que estava com o pai lá no seu colo, no seio do pai, no colo. Veja a Escritura, meus irmãos, Antigo Testamento e Novo Testamento, falando a mesma coisa, o mesmo idioma, talvez com problema de tradução, falar uma palavra diferente, mas você está entendendo agora. Esta aqui é a figura de Provérbios 8. Deus lá tinha um filho com quem satisfazia, com quem se alegrava, e este filho, nessa figura poética, era como uma criança que estava ali e brincava no colo do pai, e saía para lá, como dizia o Mambando, e jogava bola e brincava em volta do pai. As mesmas figuras que o Mambando usou, é as figuras bíblicas. Isso aqui é Provérbios 8. Deus tem um filho, sim. E Deus não é o seu próprio filho, porque ele não é eterno, ele teve um princípio. Não é geração eterna. Ele disse, não crê em tal coisa como filiação eterna. Mas teve um princípio. Amém? Essa é a verdade de Deus. Então, meus irmãos, para encerrar, levando em consideração essa linguagem simbólica normal, toda a literatura poética, em Provérbios 8, você tem a sabedoria que é ali retratada como uma criança sentada no colo do pai, rindo, brincando, que são aquelas figuras parecidas que o Mambando usava, e trazendo enorme alegria ao coração do pai durante todo o evento da criação. É essa figura que está sendo ilustrada ali para nós em Provérbios. Então, tanto o Targum Neofite como os pais da igreja entenderam acertadamente que os Provérbios está se referindo, sim, ao Filho de Deus que foi gerado, que teve um princípio. Não tem como explicar, é inarrável, mas ele teve um princípio, não é eterno. Isso é a palavra, e se é a palavra, é o assim diz o Senhor. Não é o assim diz o homem fulano ciclano. É o que a palavra de Deus diz. Amém? Graças a Deus. Obrigado, Pai querido, pelo tempo que Tu nos deu. E estamos felizes, por mais uma vez, Tu abrir o nosso entendimento e trazer luz das Escrituras para os nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Isto é um mistério que para alguns ainda está encoberto, como a própria sabedoria estaria encoberta, como disse no livro de Jó. Mas nós, como temos parte contigo, e temos também o teu Espírito em nós, conseguimos aprender e receber, e não arrazoar, e não ridicularizar, e fazer piadinhas disso. Nós cremos que essa é a tua palavra, tu tens um filho, e tu se regozija disso, e nós, Senhor, igualmente, nos regozijamos de tu ter um filho, e mais do que isso, de saber que fazemos parte dessa grande família de Deus, do qual tu está aqui preparando através deste filho unigênito, monogenês, o único filho gerado da tua substância. Por meio dele, tu tem feito uma vasta família de irmãos, de filhos, irmãos desse irmão mais velho. E aqui estamos também, Senhor, nos regozijando juntamente contigo através desta palavra revelada. Obrigado por nos enviar um profeta que nos esclarece essas coisas, que tem sido ainda hoje ridicularizado, mas hoje mais uma vez foi demonstrado que naquela sua linguagem simples e poética que ele usou, ele estava sendo escriturístico, ele estava sendo bíblico, não estava sendo trinitário, nem unicista, nem ariano, estava sendo simplesmente apostólico. Aquilo que a palavra nos mostra. Obrigado, Senhor, por nos abrir o entendimento, por nos revelar isto, e que tu possa revelar isto mais para aqueles que foram eleitos e chamados por ti para entender. Assim te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Entendeu agora? Provérbios 8? Está claro para você Provérbios 8? Isso aqui é Provérbios 8. Está entendendo? Precisa desenhar? Estou fazendo melhor que dizer. Estou te mostrando aqui. Poético, não leva ao pé da letra. Bom, mas Deus tem um filho. E Deus se alegrava com ele. E nós nos alegramos com isso. Oh, maravilha! Tá bom? Dá para você começar bem o mês com essa palavra? Eu acho que sim, né? Maravilha. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Obrigado pela audiência, obrigado por vocês me acompanharem. 47 famílias, maravilha. Graças a Deus. Agora eu te peço, por favor, compartilha isso. Tá? Pode ser com o trinitário, pode ser com o ariano, pode ser até com o unicista. Vai ser meio difícil. Eles são casca grossa, né? Para entender as verdades de Deus. São tão duros, né? São osso duro de roer, eles não conseguem entender. Mas vai que algum eleito ali esteja entre eles, né? E pode ser que eles entendam. Então nos ajude a levar adiante essa palavra, pelo menos para aqueles que nós amamos, para aqueles que você ama, né? Não faça isso para provocar, né? Eu estou falando aqui, mas estou brincando, né? Tem gente que não foi chamado para entender essas coisas, estão tão simples,
É como sempre tenho dito, né? O trinitário, quando ele vem com esse negócio da filiação eterna, né? E você mostra as evidências da Bíblia, não tem como se dizer. Aí qual é o termo que eles usam? Ah, irmão, isso é um mistério da Santíssima Trindade. Aí você vai para os unicistas. E quando você põe eles em aperto, aí o que eles falam? Qual é o argumento que os unicistas da mensagem usam? Ah, irmão, você tem que ter a revelação da sua mensagem. É o mesmo clichê, o mesmo jargão dos trinitários, né? E eu vou dizer para você, não tem que ter revelação de nada, meu irmão. Você não tem que ter revelação, isso aqui não é revelação, isso aqui é Bíblia. Simplesmente aceite a Bíblia do jeito que ela é. Não arrazoe, não discute com ela. Você não tem que ter revelação para entender, aceitar essas coisas. Basta você simplesmente não discordar da Bíblia e aceitar o que está escrito e acabou. Eu sei que tem um probleminha de interpretação, probleminha de traduçãozinha aqui e ali, mas isso se resolve facilmente, você viu? Para isso, foi galho fraco lá para os pais da igreja. Tiraram de letra esse negócio de problema de tradução. Só teve um que se perdeu lá, que foi o Ário. Né? Mas, não, fora isso, meus irmãos, é só você aceitar o que está escrito. Não precisa de revelação. Não necessita. Isso é coisa para trinitário, para unicista da mensagem. Você não precisa de revelação. É só aceitar a verdade da Bíblia. O problema é que você tem que ser eleito para aceitar. Amém? Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Obrigado por ter nos acompanhado. Mais uma vez, compartilhe o vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha, escreva lá, escreva alguma coisa lá. Um pouco mais que um amém, tá? Por favor. Mas seja respeitoso, tá bom? E nos ajude a levar adiante essa mensagem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam convosco agora e para sempre. Em nome de Jesus. Deus os abençoe.